Meus irmãos amados, meus caríssimos amigos, para o engrandecimento do reino de Deus, estamos de volta mais uma vez com muito prazer, com muita alegria para levar a todos aquela mensagem de amor, de paz, de alegria que nós só podemos encontrar na pessoa mais importante do universo, Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Amigo, onde quer que você esteja neste momento, que a paz do Senhor Jesus continue presente na sua vida e no seu coração. Amigo, você já se inscreveu em nosso canal? Ainda não? Por favor, a partir de agora, inscreva-se. É claro que se você já se inscreveu, você já pode se considerar uma pessoa bem-aventurada. E por isso, se você ainda não se inscreveu, já falei, mas eu repito, inscreva-se. É muito importante a sua inscrição. Deixe o seu like, aquele joinha, é muito legal também. Faça o seu comentário e dê aquela apertadinha no sininho. Amém? Por isso, um lembrete. Continue conosco até o final do nosso vídeo. É muito importante. Hoje nós vamos falar de algo que aconteceu lá no passado. Vamos pregar umas 6 mensagens baseadas no livro de Esdras. Vai ser muito legal você entender as coisas que aconteceram antes de Cristo. Amém? Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema. Qual é o tema mesmo, pastora Sara? Restaurando o templo de Deus. Restaurando o templo de Deus. Vamos agora para o texto bíblico que está no livro de Esdras, capítulo 3, a partir do versículo... Primeiro. Chegando, pois, o 7º mês e estando os filhos de Israel já nas cidades, se ajuntou o povo como um só homem em Jerusalém. E levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar de Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras. E ofereceram sobre eles holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e de tarde. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos de dia em dia, por ao mais de dia em dia, ordem conforme o rito, cada coisa no seu dia. E depois disso, o holocausto contínuo e os das luas novas e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Desde o 1º dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor. Porém, ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Deram, pois, o dinheiro aos cortadores e artífices, como também comida e bebida e azeite aos sidônios e aos tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar, para Jope, segundo a concessão que lhes tinha feito Ciro, rei da Pérsia. E no 2º ano de sua vinda à casa de Deus, em Jerusalém, no 2º mês, começaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, os sacerdotes e os levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém e constituíram levitas da idade de 20 anos e daí para cima,
para que aviassem a obra da casa do Senhor. Muito bem. Meus irmãos, meus amigos, como eu falei, nós vamos, nos próximos vídeos, continuar falando sobre o livro de Esdras, as coisas que aconteceram em Judá, a partir de 538 anos antes de Cristo. Irmãos, eu preciso aqui, para você entender, fazer uma introdução rápida sobre a história. Estes fatos começaram a acontecer, a reconstrução do templo, em 538 a.C., por ordem de um rei persa chamado Ciro. Quando nós lemos o capítulo 45 do livro do profeta Isaías, ali Deus usou o profeta para falar sobre Ciro, que haveria de nascer 200 anos depois. Que Deus maravilhoso é este Deus a quem nós servimos. Deus falou de algo que ia acontecer 200 anos na frente. E realmente aconteceu. Por volta de 738 a.C., 200 anos antes, Deus usou o profeta Isaías para falar de Ciro. E exatamente por volta de 538 anos antes de Cristo, isto é, 200 anos depois, caiu a Babilônia. Quando Dario, que era o general do exército do imperador Ciro, que ele era o rei da Pérsia. Foi ele, Ciro, que invadiu a Pérsia, que invadiu a Babilônia. E o general de Ciro era Dario, que depois foi seu sucessor. Isso é a história, meus amigos. Estou resumindo aqui para a gente chegar aqui no capítulo 3. Então, Deus usou Ciro. Ciro não era judeu, era persa, mas Deus usa quem ele quer. Ciro, por ele não ser judeu, ele era um idólatra. Só que quando ele assumiu o reinado da Pérsia, que havia invadido a Babilônia, ele entendeu. Certamente Daniel, grande profeta Daniel, que foi primeiro-ministro no tempo de Nabucodonosor, de Belsazar. Certamente, Ciro procurou saber quem era Daniel. E Daniel explicou para ele, falou algo a respeito do povo de Israel. Então Deus colocou no coração de Ciro que deveria então reconstruir o templo de Deus em Israel, o templo que foi construído por Salomão, foi destruído por Nabucodonosor por volta de 586 antes de Cristo. Então, ele precisava agora ser reconstruído. E por isso, Deus usou Ciro. Ciro, então, ordenou a quem? A Zorobabel, que é ao lado de Josué. Aqui na tradução que a pastora Sara leu, é Jesua. Esse Jesua aí é o mesmo Josué, ele era um sacerdote. Muito bem. Foi assim que Zorobabel foi o primeiro grupo que retornou para Judá após o exílio de 70 anos, que já havia sido profetizado pelo homem de Deus, pelo grande profeta Jeremias. Tudo isso é história, meus irmãos, que é para a gente entender. Muito bem. Então, Zorobabel, inclusive, foi nomeado por Ciro para ser o governador de Judá. Bem, e aí, Zorobabel chegou, cumpriu a ordem do rei Ciro e começou, então, em 538, a
construção do templo, que demorou 22 anos para que ele fosse construído. E ele foi reinaugurado por volta do ano 516 antes de Cristo, 22 anos depois. Tá? Mas antes que o templo fosse reconstruído, como havia uma necessidade urgente de se adorar a Deus, foi primeiro construído um altar. Certamente fora do limiar do templo, das dependências do templo, que até a medida do templo o rei Ciro determinou, que seria mais ou menos 27 metros de comprimento por 27 de altura. Era praticamente um cubo. E deveria ter sido um templo muito bonito, que inclusive foram buscar madeira lá no Líbano, por ordem de Zorobabel. E interessante que o rei disse, olha, e as despesas, como Deus trabalha, e as despesas de construção do templo, da construção do templo, deveria ficar tudo por conta do tesouro do rei da Pérsia. Que maravilha! Pois é, meus amigos, eu fiz esta introdução para mostrar para vocês que quando Deus mandar, ele se responsabiliza, ele providencia tudo. Muito bem. Então, por volta de 538 a.C., Zorobabel e Josué, incentivados pelos profetas Ageu e Zacarias, eles começaram, então, a reconstrução do templo. Então, com base no texto que foi lido, agora nós vamos para os versículos principais, os quais nós vamos meditar para discorrer sobre o tema a reconstrução do templo de Deus. Quais são os versículos, pastora Sara? Versículo 8. Versículo 8. E no segundo ano da sua vinda à casa de Deus, em Jerusalém, no segundo mês, começaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, os sacerdotes e os levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, e constituíram levitas da idade de 20 anos e daí para cima, para que aviassem a obra da casa do Senhor. Pois é, meus irmãos, este versículo é um resumo do que realmente aconteceu. Houve uma intervenção. Sempre quando a gente vai fazer a obra de Deus, a gente tem que estar consciente de que Satanás não gosta de quem vai fazer a obra de Deus. Ele vai fazer tudo para que a pessoa não consiga alcançar os seus objetivos. Naquele caso lá, houve um levante, porque os samaritanos, que se tornou um povo híbrido, tudo por causa da obediência, Samaria foi levado também cativo para a Assíria. E o rei da Assíria, mandou lá para a Babilônia vários povos. Para a Babilônia não, para Samaria, vários povos. É tanta coisa que a gente confunde os nomes. Muito bem. E aí, por isso, os samaritanos, naquele tempo, eram uma mistura de vários povos. Então, como eles queriam participar da reconstrução do templo, Zorobabel disse, não, vocês não. Por quê? Porque eles estavam mal intencionados. Como Zorobabel não aceitou a parceria, a falsa parceria, né, a pseudo falsa parceria, eles então fizeram uma carta lá para o rei Artaxerxes I, e foi aquela confusão, e com isso, sabe o que aconteceu? Houve um atraso na reconstrução do templo, um atraso de 18 anos, veja só. Mas isso vai ser assunto para o próximo vídeo. Está bem assim? Então, o que eu quero que você entenda, amigo, é que houve uma reconstrução física do templo. E um dos vídeos que nós vamos ainda levar para vocês vai falar exatamente
já com a intervenção de Esdras, que além da restauração física do templo, havia a necessidade de uma restauração espiritual. Então nós vamos ficar por aqui no vídeo de hoje, mas não perca os vídeos seguintes. Nós vamos continuar com essa história fantástica, o que aconteceu na volta do povo de Deus da Babilônia para Jerusalém, começando este retorno após o cativeiro a partir do ano 538 a.C. Lembrando que vai ser assuntos também para o próximo vídeo, que foram 3 momentos. O primeiro, 538 a.C. O segundo momento, 458, já com Esdras. E, finalmente, por volta de 445 anos antes de Cristo, já no tempo de Neemias. Foram 3 momentos, então isso aqui vai ser assunto para os nossos próximos vídeos. E agora eu quero orar pelos nossos amigos. Pastor, o que é que isso tem a ver comigo? Amigo, o tempo do cativeiro é aquele tempo em que o povo de Deus passou longe de Jerusalém, longe de Israel. Sabe por quê, amigo? Por causa da desobediência, por causa da idolatria. Os homens, ao invés de adorarem ao único Deus verdadeiro, passaram a adorar as imagens de esculturas fabricadas pelo homem. E por causa deste terrível pecado, Deus permitiu que o povo de Deus fosse exilado, em um primeiro momento, lá para a Assíria, por volta de 722 a.C. E, no segundo momento, a partir de 605, também antes de Cristo, Nabucodonosor agora levou Judá, o reino de Judá, cativo para a Babilônia. E sabe quantos anos? 70 anos de cativeiro. E houve um momento de retorno. Então, por que eu estou falando isso? Para orar por você. Porque quando a pessoa está fora da vontade de Deus, adorando ídolos, será que eu estou falando com alguém? Será que Deus está falando com alguém? Com certeza. Com certeza, Deus está falando com alguém que está no cativeiro espiritual e não sabe. Eu passei 24 anos da minha vida em um cativeiro espiritual. E o pior é que eu pensava que era livre. Eu pensava que estava certo. Como eu, estão milhões e milhões de brasileiros. Como eu, bilhões e bilhões de seres humanos estão vivendo o mesmo processo. Mas Deus, amigo, como está escrito lá na segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, lá está escrito que a vontade de Deus é que nenhum de nós se perca. Ele não quer que ninguém se perca, mas Ele quer que todos se arrependam. É por isso que eu quero orar por você agora. Pastor, então eu quero sair deste cativeiro, pastor. Eu quero voltar. Eu quero adorar este Deus em espírito e em verdade. Pois não. Chegou o seu dia. Pastor, então como é que eu faço? O primeiro passo você tem que dar. Aceite a Jesus Cristo como seu Senhor e como o seu Salvador. O Espírito Santo vai habitar em você e você, pelo poder do Espírito Santo, vai experimentar o quanto é maravilhoso viver na presença de Deus. Oremos então. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento todas as pessoas que ouviram esta palavra. Meu Deus, eu entrego em tuas mãos os nossos amigos que ouviram atentamente a tua voz, que entenderam e que estão dando o primeiro passo para sair do cativeiro. Estão aceitando a Jesus, aquele que morreu na cruz há quase 2000 anos para nos salvar.
Paizinho, por estas pessoas eu te peço, perdoa os seus pecados, registra os seus nomes no livro da vida e que todas estas pessoas permaneçam firmes até o dia da tua vinda, assim seja. Amém. Pai, agora eu vou orar por todos os nossos amigos cujos nomes estão aqui na tacinha da bênção. Pai, em nome de Jesus, eu entrego em tuas mãos os nossos irmãos, os nossos amigos que escreveram para cá. O nome deles, meu Paizinho, estão aqui, os nomes deles. E eu te peço agora, Paizinho, pelo teu grande amor, pela tua infinita misericórdia, pela tua graça salvadora, libera a bênção da cura física e até mesmo da cura espiritual para todas as pessoas que estão precisando de cura. Libera a bênção da libertação para todas as pessoas que estão precisando ser libertas. E libera agora, Paizinho, a bênção da vitória para todas as famílias que estão orando comigo. Faz isto, meu grande Deus, para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amigos, final de mais um vídeo. Obrigado pelo carinho, pela audiência de todos vocês. No próximo vídeo, eu espero contar com a audiência de todos. Um grande abraço e que a paz do Senhor Jesus, que excede a todo o entendimento, continue presente em cada vida, em cada coração. Glória a Deus!